Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Kevin De Bruyne se despediu, anunciou que deixa o Manchester City no fim da temporada. Vamos falar sobre isso. É uma data marcante para quem gosta da Premier League, para quem gosta de um belo camisa 10. De Bruyne vai deixar o Manchester City. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você jogar na KTO, kto.bet.br. Sempre lembrando, jogar com responsabilidade, é jogar para você se divertir. Você pode perder o seu dinheiro, isso não é investimento, então você pode perder a sua grana e, claro, é proibido para quem tem menos de 18 anos. Vem aí a semana decisiva de Champions, jogos de ida das quartas de final, e a KTO preparou essa jogada aqui turbinada, cotação 9,50 para Vinícius Júnior fazer gol contra o Arsenal na terça e para Rafinha fazer gol contra o Dortmund na quarta. Se isso acontecer, cotação 9,50, clica no link kto.bet.br. Lembra de jogar com responsabilidade, tá? Proibido para menores de 18 anos. Estou gravando esse vídeo aqui na tarde de segunda. Eu deveria ter falado já. Se eu fosse falar isso no dia lá que aconteceu, eu falaria isso lá na sexta passada. Mas muita correria, muito vídeo, muita prioridade aqui de vídeo, mas eu não poderia deixar passar o anúncio de Kevin De Bruyne de que está deixando o Manchester City. O jogador anunciou numa carta muito emotiva, numa carta em que ele diz que o Manchester City vai estar sempre, o Manchester City e a cidade de Manchester vão estar sempre na vida dele, mas que chegou o momento de despedida e lá se vai uma década do De Bruyne no Manchester City. Um jogador histórico do Manchester City, um jogador histórico da Premier League. E é curioso que com a despedida do Kevin De Bruyne, acaba o legado da era pré-Guardiola, né? Porque o De Bruyne já tinha chegado ao Manchester City antes do Guardiola chegar. Agora, com a despedida do Kevin De Bruyne, todos os jogadores que ainda estão no Manchester City chegaram já na era Guardiola, e que simboliza ali o fim de uma era, não que seja o fim da era Guardiola, porque o Guardiola renovou por mais 2 anos, então se nada diferente acontecer, o Guardiola estará no Manchester City até o meio de 27, mas vai se despedir no final desta temporada o último jogador que já estava no clube antes do Guardiola chegar. E aí a emoção toda se justifica, porque a gente está falando de um jogador histórico para o Manchester City e um jogador histórico para a Premier League. O Kevin De Bruyne se despede como o segundo maior jogador, o segundo maior garçom da história da Premier League, com 118 assistências só no ambiente da Premier League. Ele está em segundo, perde para o Ryan Giggs, né, do Manchester United, sendo que o Ryan Giggs jogou muito mais tempo, né? Muito mais temporada. Se você faz aquele aproveitamento de assistência por minuto jogado, o do Kevin De Bruyne é maior, inclusive, do que do Ryan Giggs. E a gente tá falando de um jogador que em vários momentos encantou, né? Não só jogou bem. Os números do De Bruyne são muito bons. O Flash Score preparou essa arte aqui. Essa arte foi feita antes do jogo em que o City empatou em 0-0 com o United no fim de semana. Então esse número aqui, ele tem um número a mais de jogo, né? Então você tem 414 jogos, 106 gols, 170 assistências, contando todas as competições, e 16 troféus, o De Bruyne com a camisa do Manchester City. A gente viu nos últimos tempos vários jogadores deixando o Manchester City ou se aposentando e sendo reconhecido na porta do Etihad Stadium com uma estátua, que foi o caso do Kompany, foi o caso do Agüero, foi o caso do Davi Silva, e eu diria que o Kevin De Bruyne ganhará também uma estátua, e suponho que o Kevin De Bruyne ganhará uma estátua na frente do Etihad Stadium, porque é algo totalmente merecido. A gente está falando de um jogador, de um dos grandes meias da história da Premier League, de um jogador que alternou
a eficiência, combinou a eficiência com a beleza no jogo, a eficiência com o encantamento. Um jogador que conseguiu, durante uma década, ser um dos principais jogadores da liga mais competitiva, da liga mais forte do mundo. Ele, das 10 temporadas que ele jogou, ele ganhou, com a camisa do City, ele ganhou 6 títulos, 6 troféus da Premier League. Então é um número incrível, e com a capacidade, num momento em que a gente vê jogos cada vez mais corridos, cada vez mais intensos, jogos em que a gente se pergunta, ainda tem espaço para o camisa 10 ou não? E na minha opinião tem, sempre terá, mas num momento em que os jogos são cada vez mais corridos, o De Bruyne conseguia trabalhar dentro do seu próprio tempo, trabalhar dentro da sua própria rotação, sendo ali um cara que conseguia, na hora que ele queria, diminuir a velocidade, conseguiria trocar o tempo da jogada com uma acelerada, com uma desacelerada, com uma bola presa, com uma movimentação de um corta-luz, e muitos passes. Cansou de fazer a alegria de muitos atacantes, Agüero, Gabriel Jesus, mais recentemente o Haaland, além de vários outros. Então, essa genialidade, esse encantamento, e fez mais também, em vários momentos jogou numa posição mais atrás, numa posição não de estar próximo ao gol, mas de fazer uma saída de bola, uma distribuição, jogando bem. Então é um jogador histórico, é um jogador fantástico, é um craque de bola, e que está saindo do Manchester City. Nas últimas 2 temporadas, foram temporadas muito doloridas e muito complicadas para o De Bruyne em quesito de lesão. Já tinha acontecido isso na última temporada, na temporada em que o City conseguiu o 4º título seguido. Ele já ficou, a primeira metade praticamente toda sem jogar, voltou na reta final, foi importante em vários momentos. Na temporada atual, também muitos problemas físicos, muitas lesões, ficou mais fora do que dentro, ficou mais no banco do que dentro. Então era uma situação de que a gente sabia que em algum momento isso ia acontecer, que tinha grande chance de acontecer no meio dessa temporada. No meio da temporada passada já teve ali alguns papos do próprio De Bruyne, lá na Arábia Saudita é muita grana, a gente sabe que essa grana muda a vida da pessoa e tudo mais, então já dava um entendimento ali, mas a gente sempre fica considerando que ainda dá para refazer as coisas, dá para remontar as coisas, dá para você conseguir reavivar o que já trouxe muitas alegrias, ou você consegue de novo entrar no ritmo de jogar muito bem. Com o De Bruyne acabou não acontecendo e ele preferiu sair, e ele acaba decidindo sair. A gente não sabe o que vai ser feito do De Bruyne, se de fato ele vai lá para a Arábia Saudita, se de fato ele vai jogar em outro lugar, se vai para outra liga europeia, não sabemos, mas independentemente do que for fazer o De Bruyne, a gente está vendo o fim de uma era, o fim da era de Kevin De Bruyne, que acho que nesse tempo todo, se o Manchester City em muitos momentos foi cobrado por ter um rosto que não o do Guardiola, acho que nesse tempo todo o rosto do Manchester City é o do Guardiola, mas dentro do campo o jogador diferente, o diferencial, o craque, e que construiu uma carreira de muita identificação com o Manchester City, num projeto que se tornou super vencedor na era dele. Esse rosto é o do Kevin De Bruyne. Se despede com uma história fantástica dentro da Premier League, com uma história fantástica dentro do Manchester City, e a gente que viu jogar fica muito feliz de ter na retina e na memória, ou aqui no YouTube, esses lances fantásticos do passe em profundidade, do passe que ninguém pensou, do passe cortando o meio do campo e passando pelo sistema defensivo, passes com a assinatura de Kevin De Bruyne. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho da notificação. Primeiro comentário do vídeo tem o link para você fazer a sua jogada na KTO, na rodada de Champions. O que você acha que vai dar? Vai lá e se diverte na KTO, kto.bet.br.
proibido para menores de 18 anos. Jogue sempre com responsabilidade. Um abraço. Tchau.